Salve, poderoso terceirão! Tudo bem com vocês, meus queridos? Vamos dar continuidade à Lei de Morgan, ao nosso linkage, tudo sobre crossing over, como funciona, o que ele faz, como ele vive, tudo isso já na aula de bio. Meus queridos, seguinte, então, fizemos uma introdução sobre o assunto, mostrei para vocês aí algumas situações que nós podemos deparar em exercícios, em provas, em vestibas. E agora eu quero trabalhar alguns exemplos com vocês e, é claro, deixar aqueles desafios espertos para vocês praticarem. Olha esse primeiro exemplo. Enunciado basiquinho, e é o que eu digo normalmente, é assim que se trabalha, tem um valor lá, não precisa se preocupar com esse valor, que nós já vamos entender o que significa. Volto a dizer, meus queridos, na lei de Morgan, nessa lei da genética, nós não vamos ficar fazendo cruzamentos, tá? Não vamos fazer aquelas tabelinhas típicas da primeira e da segunda lei de Mendel. Por que isso? Porque aqui o enfoque é outro. Aqui nós queremos trabalhar, nós queremos saber a permuta, os gametas que são recombinantes, os gametas que são parentais, quanto de recombinação gênica que teve ali na formação daquele gameta. Então muda um pouquinho o foco, perfeito? Então olha só, supondo-se um cruzamento entre o indivíduo duplo heterozigoto em cis e com um indivíduo duplo recessivo. Qual a proporção genotípica esperada entre os descendentes, sabendo-se que a distância entre os genes é de 30 unidades Morgan? Nossa, aí tem gente que surta, né? Misericórdia, professor, que negócio doido é esse? Proporção de genótipo, ele dá um 30 perdido lá, unidades Morgan. Meus queridos, vamos começar a traduzir tudo isso. Vamos começar a tradução. Primeira coisa, ele passou para a gente que é o cruzamento entre um duplo heterozigoto, ou seja, o cara é azão, azinho, bezão, bezinho, com outro lá que é duplo recessivo. Então, azinho, azinho, bezinho, bezinho. Tão lembrados o porquê dessa informação do cis? Tão lembrados? Busquem lá. O que significa isso mesmo? Que em um cromossomo nós vamos encontrar os dominantes e no outro nós vamos encontrar os recessivos. Perfeito? Então quer dizer, aqui, nesse homólogo, nós vamos encontrar azão, bezão, e aqui no outro nós vamos encontrar azinho, bezinho. Fechou? Lembrando que a informação do trans aí significa que um dominante estará com um recessivo naquele cromossomo. E no outro, teremos o recessivo com o dominante, desses pares de alelos. Perfeito? Então, beleza, já começamos a tradução desse enunciado. E o que é esse 30 perdido aí? Meus queridos, 30 unidades Morgan, 30 morganídeos, 30 unidades de recombinação, 30%, tudo a mesma coisa. O que significa isso? A porcentagem de recombinantes. É isso, meus queridos. Quando ele fala a distância entre os genes, sendo X, sendo Y, sendo Z, o que significa isso? Significa a porcentagem de gametas recombinantes, de gametas filhos de um bendito crossing over. Então, traduzimos o enunciado. Como que vai ficar tudo isso agora? Acompanhe. Olha só o que ele passou para a gente, então. Ele passou para a gente o indivíduo que é azão, azinho, bezão, bezinho, ou seja, o indivíduo é duplo heterozigoto. Deixa eu pegar aqui aquela nossa caneta. Qual caneta que é mesmo? Fashion. É, aquela. Meus queridos, então ele passou pra gente, ó. O cara, vai ficar aquela beleza aqui de novo, mas é importante vocês entenderem, ó. Azão, azinho,
Bzão. Bzinho. Azão, azinho, Bzão, Bzinho. E o outro indivíduo vai ser, ele falou, duplo recessivo, então é azinho. A caneta tá falhando aqui. Vou voltar isso aqui. Que tristeza. Tô achando que é o mouse que tá indo pro beleléu aqui. Improvisar aqui. Ah lá, agora vai. Azinho, azinho, Bzinho, Bzinho. Pronto. Mais fácil, né? Ó lá. Fechou, então. Esse cara aqui do outro lado, então, aqui, ele vai ser duplo recessivo. Tranquilo? O que ele passou pra gente? Que esse indivíduo aqui é cis. É aquilo que eu falei pra vocês. Deixa eu limpar essa rabisqueira toda aqui. Tá, pronto. O que ele passou pra gente? Que esse cara que é duplo heterozigoto, ele é cis. Olha o significado disso. Dominantes em um cromossomo e recessivos no outro. Meus queridos, vamos começar pelo mais tranquilo. Vamos pegar esse indivíduo aqui, que é duplo homozigoto recessivo. Se esse cara é azinho, azinho, Bzinho, Bzinho, qual o único tipo de gameta que ele vai poder formar? Azinho, Bzinho. Correto? Só isso. Então, esse cara aqui só vai poder formar gameta azinho, Bzinho. Só. É aquilo que eu falei. É só separar os bastõezinhos aqui para saber gameta, ó. Separa bastõezinhos. Fechou. Aí a gente vai saber os gametas que pode formar. Precisa repetir gameta? Aqui também não precisa. É aquela dica que eu sempre dou desde lá da lei de Mendel. Tá? Não tem necessidade de repetir gameta. Então, esse indivíduo aqui, o duplo homozigoto recessivo, só vai poder formar gameta azinho, Bzinho. 100% dos gametas assim. Olha lá a informação. Perfeito? E esse cara? Esse cara, então, um pouquinho mais complexo, mas nada de difícil. Deixa eu tentar usar a caneta aqui de novo. Caneta. Agora acho que vai funfar. Vamos lá. Meus queridos, é a dica que eu dou para vocês. O que vai ser gameta parental? Gameta parental são aqueles formados só da separação dos dois bastõezinhos aqui, ó. Separa, beleza. O que vai ser então gameta parental? Aqui, ó. Esse. E o outro parental? Esse. Beleza? Separou, aqui, ó, separamos aqui no meio. São esses dois gametas parentais. E aqueles gametas recombinantes, frutos do crossing over. Vamos pegar aqui uma outra cor. Pegar um amarelinho. Olha lá, aconteceu o crossing over então. Vamos simular lá, ó, aqui, ó. Os efeitos sonoros agregam valor. Trocou partes. O que nós vamos ter então? Nós vamos ter agora o azão junto com o Bzinho, porque aconteceu o crossing over. Tá aqui, ó. É o nosso primeiro gameta recombinante. E aí nós teremos que outro tipo de gameta? O azinho junto com o Bzão. É o nosso segundo gameta recombinante. Lembrando que os parentais são aqueles formados só com a separação dos cromossomos, sem acontecer a permuta. E agora? Agora nós vamos usar aquele 30 que ele passou para a gente no enunciado. Meus queridos, olha só como é tranquila a interpretação disso. Tranquilíssimo. Nós vamos ter, então, como ele passou para a gente no enunciado, 30% ou 30 morganídeos ou 30 unidades Morgan de gametas recombinantes.
Ah, professor, mas como que eu vou saber que essa porcentagem, esse valor que ele passa para a gente no enunciado é disso? Pessoal, é o valor de recombinantes. Se tratando de lei de Morgan, quando o enunciado passa essa informação, ele está passando a informação dos gametas recombinantes. O que ele passou para a gente no enunciado? 30%. É o total de recombinantes. Mas nós encontramos quantos tipos de gametas recombinantes? Doisinho. Encontramos este recombinante e encontramos este recombinante. 30 dividido por 2, pega a calculadora científica aí, nós vamos ter 15% de cada gameta desses recombinantes. E o restante? Ué, o total de recombinantes não é 30%? Quantos que serão parentais? 70%, tá lá, 70%. Cada tipo de parental que nós encontramos equivale a quanto? 35%. Então, nós vamos ter 35% dos gametas desse indivíduo sendo azão, bezão. Então, imagina isso daqui como sendo, por exemplo, um espermatozoide. Tá? Então, tá lá, um espermatozoide aqui, ó. Espermatozoide. 35% de chance de formar um espermatozoide desse daqui. E aqui, 35% de chance de formar um espermatozoide como esse daqui, o outro parental. E aí nós vamos ter 15% de chance de formar esse recombinante e esse recombinante. Ah, professor, por que aqui está 100% mesmo? Porque esse indivíduo é Azinho, Azinho, Bezinho, Bezinho. Ele só pode produzir esse tipo de gameta. 100% dos gametas desse indivíduo em relação a esses genes, 100% serão Azinho, Bezinho. Fechou. Ficou claro, meus queridos? Como que funciona isso? E agora? Agora, a gente pode fazer o encontro desses gametas. Nós já temos aqui os tipos de gameta. Ó, então, esse gameta, deixa eu só limpar aqui. Limpar esse rabisqueiro todo. Pegar de novo aqui. Então, beleza. Esse gameta aqui, puxar aqui para baixo, ó. Esse gameta fecundando esse gameta. O que nós vamos ter? Azão, azinho, bezão, bezinho. Azão, azinho, bezão, bezinho. E isso, meus queridos, vai equivaler ao quê? A 35% dos descendentes tendo essa característica. 35% dos descendentes. Ok? Ah, professor, mas esse 100% equivale a 1. É 1. Ok? Então, 35% dos descendentes, assim, deixa eu mudar a cor aqui do rabisco. Pegar aqui pegar um verdinho aqui. Esse gameta fecundando esse gameta. O que nós vamos ter? Nós vamos ter azinho, azinho, fazendo lá azinho. Azinho, azinho. Bezinho. Bezinho. 35% também, ó. Aqui, 35%. Por quê? Porque aqui é o 100%, é 1. Tá? Então, 35% de indivíduos azão, azinho, bezão, bezinho. 35% de indivíduos azinho, azinho, bezinho, bezinho. E agora? Agora vamos fazer dos recombinantes. Vou trocar de cor aqui de novo. Aqui, ó, dos recombinantes. Vamos puxar para cima aqui, ó.
esse gameta recombinante se encontrando com esse gameta aqui. O que nós vamos ter? Nós vamos ter azão, azinho, olha só, outro genótipo, hein? Azão, azinho, Bzinho, Bzinho. 15% dos descendentes, então, com essa característica do azão, azinho, Bzinho, Bzinho. Um show de defeitos especiais nesse slide, hein? Mamma mia. Mas o importante é entender. Se não estiver entendendo, grita aí. Vamos mudar de cor de novo. Vou pegar um azulzinho aqui. Meus queridos, e agora? Esse gameta se encontrando com esse gameta. O que nós vamos ter? Azinho. Azinho. Bezão. Bezão. Bezinho. 15%. Olha que maravilha. Olha o charme que ficou esse slide. Mas ficou tranquilo agora de entender, meus queridos? Olhem só então o que nós fizemos. Nós realizamos o encontro desses gametas. Até poderíamos ter feito um tipo de tabelinha aí, mas acho que é desnecessário. Né? Não tem a necessidade, porque normalmente, se tratando de lei de Morgan, sempre os enunciados dão um indivíduo como sendo duplo homozigoto. Ok, meus queridos? O foco não é colocar lá triíbrido para cruzar com triíbrido para ter aquele cruzamento gigantesco, não. O foco aqui é testar as características de gametas parentais e recombinantes de um indivíduo. Um indivíduo, tá? Que nesse caso foi esse daqui, o diíbrido. Perfeito? Então, de novo, 35% de chance desse cara aqui, 35% de chance desse cara aqui, 15% de chance desse cara aqui, 15% de chance desse cara aqui. Como que nós chegamos a essa conclusão? Tudo a partir dos 30% que ele passou para a gente no enunciado, hein? Olha só, aquele valorzinho do enunciado serve para isso. Perfeito? Deixa eu limpar aqui a rabisqueira de novo. E fechou a questão. Tá? Fechou a questão. Agora, olha essa daqui. Já um pouquinho diferente, ó. Vou fazer com vocês. Analise os dados apresentados na figura a seguir, que trata dos tipos e percentuais de gametas produzidos por um indivíduo de genótipo não divulgado. Não divulgou genótipo. Aquele inverteu. O que ele fez? Ele passou as características dos gametas e não passou o genótipo do indivíduo. Mas vai ficar tranquilo da gente chegar a essa conclusão. Né? Tranquilo. Para começar, perceberam que cada gameta aqui já está com suas porcentagens, seus percentuais? E a gente já conclui qual a dica que o professor deu. Sempre os recombinantes serão encontrados em menor quantidade. Sempre. Ok? Então, nós já concluímos que quais são os recombinantes nesse exemplo aqui? Deixa eu pegar o rabisco de novo. Vamos lá. Olha aqui, ó, 2,6%, 2,6%. É óbvio, os recombinantes, vou colocar aqui, ó, o R. Os recombinantes são esses daqui. E os parentais? Mudando de cor aqui de novo. Vou pegar o verde. E os parentais? Olha, esse daqui, 47,4%, 47,4%.
que nós concluímos? Qual a característica desse indivíduo? Aqui, ó, lembra que eu falei, gametos parentais são formados só através da separação dos bastõezinhos aqui? Então aqui nós vamos encontrar Azão, Bzão, e aqui nesse outro cromossomo nós vamos encontrar o Azinho, Bzinho. Fechou. O Azão aqui, o Bzão aqui, o Azinho aqui, o Bzinho aqui. Meus queridos, perceberam como é tranquilo isso? Muita gente se assusta com a lei de Morgan, porque já tem lá um monte de valor, de porcentagem. O que são esses quebrados aí? O cara colocou até vírgula nas porcentagens. Meus queridos, não muda nada, não muda nada, nada, nada. É absolutamente a mesma interpretação. Ok? Então, beleza. Sabemos o genótipo do indivíduo, sabemos que esse cara, concluímos aqui que esse cara, então... não vou dar spoiler porque está lá nas alternativas. Calma, vamos lá. Vamos para as alternativas, então. Já entregar o ouro. Trata-se de um caso de gênese e segregação independente determinando uma distribuição. 1 para 1 para 1 para 1. Não, o que é isso? Segunda lei de Mendel. Falou de segregação independente, é Mendel. Segunda lei de Mendel. Aqui é Morgan. Aqui é vinculação gênica. Não tem nada independente. Eles estão linkados, ligados. É linkage. Perfeito? Tá fora, então, 0,1. Olha 0,2. 5,2% dos gametas, 5,2% dos gametas apresentam combinações alélicas diferentes daqueles existentes nos cromossomos do indivíduo parental. Opa, o professor não entende bulhufa. Olha só, o que é gameta recombinante mesmo? Não são esses dois? Meus queridos, 2,6 mais 2,6. Olha que conta complicadíssima, digna de NASA. Física quântica. Quanto que vai dar isso? 5,2. O que ele falou para a gente nessa alternativa? 5,2% dos gametas apresentam combinações alélicas diferentes daqui, ó, do indivíduo, do parental. Perfeito. Por quê? São os recombinantes, são os que, ó, sofreram crossing over. Perfeito? Lembrando que aqui, meus queridos, os cromossomos estão deitadinhos, tá? Cuidado para não confundir isso, ó. Tá deitadinho aqui o cromossomo. É o que eu digo para vocês, tomem cuidado com essas interpretações, os esqueminhas. Vocês podem se deparar com os cromossomos, bastõezinhos deitadinhos ou de pé. Não muda nada, só toma cuidado para não confundir. Feito? Então, a 0,2, correta. Olha 0,4. O indivíduo parental é um heterozigoto. Olha só o que ele passou pra gente. Um heterozigoto. Azão, Bzão, Azinho, Bzinho. E, portanto, um heterozigoto cis. Ah, legal também. A gente concluiu isso. É o spoiler que eu ia dar pra vocês lá antes de entrar nas alternativas. Esse cara, ele é cis. Perceberam como esses termos são trabalhados? Cis. Por que esse cara é cis? Dominantes em um cromossomo, recessivos no outro cromossomo. Isso é o cis. E o que ele passou para a gente aqui, ó, vou destacar, o que ele passou para a gente aqui é a representação de como está aqui no cromossomo. Ó, o Azão e o Bzão no mesmo cromossomo, as duas barrinhas no meio. Perceberam essas duas barrinhas como sendo os dois bastõezinhos aqui? É só uma forma diferente de representar. Tá? Não muda nada. E aí no outro cromossomo nós vamos encontrar o Azinho, Bzinho. Fechou. 0,4, corretíssima também. Olha 0,8. O indivíduo parental é um heterozigoto Azinho, Bzão, Azão, Bzinho, ou seja, um heterozigoto trans. Não. Tá? Não é a conclusão que chegamos através dos gametas que ele pode formar. Ele inverteu essa situação. Então a 0,8 é errada. Considerando, olha 16, considerando que 5,2% dos gametas são recombinantes, pode-se inferir que ocorreu quiasma entre Azão e Bzão em 94,8% das células meióticas que originaram esses gametas. Queridíssimos, quiasma é a região de troca.
é a região de permuta. Esse 94,8% que ele passou para a gente aqui é referente ao quê? Aos gametas parentais. Aqui, ó, 47,4 mais 47,4, vamos chegar nos 94,8. É gameta parental, ele fez uma lambança nessa alternativa aqui. Tá? Então, ele começou falando certinho, 5,2% dos gametas. Esses 5,2% dos gametas, sim, são frutos do crossing over. Ok? Agora, 94,8% das células desses gametas aqui formados, eles são parentais, eles não sofreram crossing over. Beleza? Apagando a rabisqueira aqui. Então, nós teremos, olha lá, 0, 2 e 0,4 como corretas. Perfeito? Se tiverem dúvidas, mandem aí para mim. Olha só. Isso eu quero que vocês façam. Façam aí, hein? Ó, cruzando-se indivíduos, pesão, pezinho, errão, errinho, com pezinho, pezinho, errinho, errinho, aquilo que eu digo para vocês. Normalmente, um dos indivíduos vai ser homozigoto recessivo, duplo homozigoto recessivo. Aí ele fala, ó, obtiveram-se os seguintes descendentes nas proporções indicadas. 40% pesão, pezinho, errão, errinho. 10% pesão, pezinho, errinho, errinho. 10% pezinho, pezinho, errão, errinho. 40% pezinho, pezinho, errinho, errinho. Esses resultados permitem concluir que os genes pesão e errão, olha lá. Perfeito? Desenvolvam, façam lá, sugiro que façam os bastõezinhos, bonitinho lá, para saber se é cis, se é trans, quais que são os gametas parentais, quais que são os gametas recombinantes. Mandem ver e na próxima aula a gente retoma isso para daí fechar a lei de Morgan. Perfeito? Meus queridos, caprichem aí e até a próxima. Fortíssimo abraço. Fui!